Hoje é dia dos povos originários brasileiros, dos povos indígenas. E muito se fala em ancestralidade europeia, mas pouco se fala da ancestralidade indígena e da ancestralidade africana. E eu tenho uma honra imensa em ser descendente do povo indígena. E essa nossa história, essa parte da minha história ancestral, da minha família, ela foi apagada. As poucas informações que eu tenho é que a minha bisavó, Maria das Dores, carinhosamente chamada de Cota, era neta de índios. Eu já fiz a minha árvore genealógica e quando chega os avós da minha bisa, eu travo, eu não consigo descobrir o passado deles, de onde eles vieram, a qual etnia dos povos eles pertencem. Essa história foi apagada. A história da minha bisavó, ela foi apagada, ela foi dizimada. Eu vou continuar trabalhando para descobrir a qual tribo indígena os meus tetravós pertenciam. Não vou desistir, porque eu quero saber, eu quero entender, me reconhecer. Vocês podem ver lá no meu post a fotinha da minha bisavó e dos irmãos dela. Eles tinham muitas características dos povos indígenas, bem baixinhos, os olhinhos puxadinhos, cabelos bem lisos. E essa história vive em mim. Às vezes as pessoas acham que eu tenho alguma ascendência japonesa. Não, a minha ascendência é indígena. Os olhinhos puxadinhos, bem puxadinhos, pequenos e puxadinhos, os cabelos bem lisos. É um pouco do que eu carrego da minha ancestralidade, da história da minha família. Eu sou semente desse povo, mesmo assim eu conheço tão pouco deles. Além de trabalhar com ancestralidade, eu sou uma curiosa e uma apaixonada por história. E eu fico muito triste e revoltada internamente em saber que descendentes de europeus conseguem mapear a sua história familiar. E os descendentes dos povos indígenas e dos povos africanos escravizados não conseguem. A história desses dois povos, ela foi dizimada, apagada da história do nosso país. Não são todos que têm a alegria e o direito de saber quem são os seus antepassados. Dois povos escravizados, dois povos que construíram esse país. Uma história triste, uma história de sangue, mas hoje não conseguem, não podem ser lembrados pelos seus descendentes. E hoje, no dia dos povos indígenas, eu faço essa reflexão da importância do nosso povo, da importância dos povos indígenas brasileiros. Fiquei com vontade de contar para vocês um pouquinho da história da minha bisa. Quem me conta essas histórias, quem me contou, foi a prima dela, Teresa, que eu tive a alegria de conhecer, que também era parecidíssima com ela, os traços indígenas bem marcantes. A minha avó, Deolinda, que era nora dela e moraram juntas por muitos anos. E também a minha madrinha, que é prima da minha bisa. E ela ficou viúva muito, muito jovem, com 6 filhos pequenos, 3 meninos e 3 meninas. Uma delas morreu com 2 anos de febre tifoide. E dizem que ela nunca superou essa morte, que é da filhinha dela mais nova, a Olga. Inclusive o túmulo está lá, é de um anjinho muito, muito triste. Eu sempre passava nesse túmulo quando eu era pequena. E naquela época, né, lá no início do século XX, na época que a minha bisa era jovem e ficou viúva, era muito comum que as viúvas casassem novamente e o novo marido fizesse elas abandonarem as crianças, né, do primeiro casamento. E dizem que minha bisa recebeu várias propostas de se casar de novo, que ela ficava irritadíssima. Inclusive, que teve uma época que um homem, um cavaleiro que passava por lá, queria levar ela com ele. E ela correu atrás dele de enxada. E desde então, a enxada passou a dormir atrás da porta dela, para que ninguém se aproximasse nem dela e nem dos filhos dela. Então, uma mulher muito forte, né? Uma mulher de muita garra, de muita determinação. E ela sozinha criou as 5 crianças que permaneceram vivas. Ela criou essas crianças costurando. Ela era costureira, então as pessoas levavam roupas para ela consertar. E assim que os maiores foram crescendo, entre eles o meu avô, ela colocou para vender, para ser mascate, vender coisas de porta em porta, de carriola. Então eram eles que ajudavam. E foi através do seu trabalho, da costura e da ajuda depois dos filhos, conforme foram crescendo, que ela criou
a sua família, nunca se casou, sempre foi uma mulher muito honesta, de honra, ilibada. E futuramente, o meu avô se tornou artesão de cestos de bambu, que a gente chama de balaio, que inclusive Catiguá, a cidade dele, é a capital nacional do artesanato em bambu, com bambu. E hoje, né, tendo mais essa capacidade analítica, eu percebo quão forte é o sangue, né, como a ancestralidade grita dentro da gente. O meu avô se tornou artesão de bambu, assim como seus ancestrais indígenas. Então é incrível como a nossa história presente, passado e futuro estão sempre conectados, interligados. E eu tenho muito orgulho dessa história da minha bisa.